Muita gente nesse período de pandemia, tá, com as academias fechadas, acabou se arriscando aí, se aventurando aí nas corridas por conta própria. Pode ter tido problema, às vezes a pessoa nem sabe que aquilo ali é decorrente daquela corrida ali que ela se aventurou. E para isso, a gente convidou o nosso fisioterapeuta, que já está com a gente aí algumas edições, algumas temporadas do programa Utilidade Pública, Tarcísio Brandão. Seja bem-vindo. Agora a gente está de máscara, não pode dar um abraço, não pode cumprimentar mais de perto. Mas, ó, estamos aqui perto, não tão distante, mas estamos protegidos. Isso mesmo. Mais uma vez, obrigado, Dânia, pelo convite, tá? Para a gente estar esclarecendo algumas coisas aqui para a população, principalmente para o pessoal que gosta da prática da atividade física. E é importante a gente ressaltar isso. Da mesma forma como a gente já falava antes, que muita gente acha que correr é só colocar o tênis no pé e sair por aí correndo. Com essas adaptações que foram necessárias, as pessoas elas tiveram que criar uma nova forma de fazer atividade. Então, com o fechamento das academias, muitas pessoas aderiram à prática da corrida, da caminhada. E que é importante a gente ressaltar algumas questões, como, por exemplo, o uso da máscara é imprescindível por questões da contaminação por conta do vírus. Mas uma das coisas que a gente tem que se atentar é que a gente deve tomar bastante cuidado, porque quer queira ou quer não, a máscara ela restringe o fluxo de oxigênio. Então, durante algumas atividades, as pessoas elas devem tomar cuidados. Por quê? Porque as pessoas podem se sentir mal devido a essa diminuição do fluxo de oxigênio, esse aumento do fluxo de gás carbônico. Então, as pessoas elas precisam se adaptar e controlar a intensidade dessas atividades físicas, certo. Principalmente corrida e caminhada. Aí a gente vamos tentar aí começar a esclarecer as dúvidas, que algumas já começam a surgir. Primeiro ponto de forma objetiva, eu devo correr de máscara ou sem máscara? Então, o uso da máscara, ele já antes mesmo dessa pandemia, já tem alguns estudos fazendo essas análises e mostram que ocorre a diminuição da quantidade de oxigênio e aumenta o fluxo, a concentração do gás carbônico. E o que a pessoa quer pode queira sentir? ou quer não, já é prejudicial. A pessoa ela pode vir a sentir o desconforto respiratório, essa dificuldade para poder respirar. Ela pode sentir tontura, ela vai sentir aquela sensação de aumento de temperatura que já é normal a gente sentir durante a atividade mesmo sem máscara, aquela sensação do rosto quente. Então isso com a máscara vai aumentar essa sensação e com isso pode desencadear esses sintomas da tontura, dor de cabeça, essa sensação de esforço muito maior do que era necessário para fazer essas atividades antes. Então não tem uma receita de bolo, vai depender muito de cada um, da resistência de cada um. Isso. Vai correndo, vai vendo, olha, dá para ir, dá para pegar mais um pouquinho, dá para esticar mais um pouquinho ou não, tá na hora de eu parar porque já tá me fazendo mal. Porque há uma dúvida muito grande, tem algumas pessoas que conversam, eu particularmente gosto de correr, e tem algumas pessoas que eu corro de máscara. Então, tipo assim, eu corro até onde eu consigo usando a máscara. Então, se eu não tô bem naquele dia, não tô me sentindo que não tô com aquela disposição de todos os dias para a corrida, o que eu faço? Eu diminuo ali a velocidade, vou dosando ali, para não sentir nenhum efeito, dor de cabeça, tontura, mas vou dosando. Tem dias que você consegue correr, gente, 8 quilômetros. Tem dias que com 3 quilômetros você já não tem mais de onde sugar o ar, né? Exatamente. Parou, então vai depender do bom senso de cada um. Então, cada um vai avaliando e, claro, buscando a ajuda de um profissional. Passando aí para a parte prática, porque quem acompanha o programa de Utilidade Pública sabe que Tarcísio Brandão, ele traz muito essa questão de lesões, pela falta mesmo de acompanhamento profissional nas atividades, justamente muitas pessoas nesse período acabaram se aventurando nas corridas, tá, Tarcísio? Você já está de volta ao consultório. Isso. Qual tem sido a realidade? Canelite, é tornozelo, é joelho? De forma geral, as queixas de membro inferior são as mais comuns, tá? Principalmente articulações com o joelho e tornozelo. Então, o que a gente percebe é um aumento das queixas dessas pessoas que se aventuraram a essa nova atividade, que não estavam habituadas a fazer essas atividades,
e que muitas vezes nunca passou por nenhum tipo de avaliação, não sabe a forma como pisa, não sabe a questão se o tênis está adequado ou não para poder fazer aquela atividade. Então isso tem aumentado essa incidência de queixas, principalmente no joelho, queixas na articulação de tornozelo e pé, tá? Principalmente por conta dessa sobrecarga. Então, as pessoas iniciam a atividade, mas elas não sabem qual o limite dela, elas não sabem qual a necessidade dela para aquela atividade. Muitas acabam excedendo, o que, consequentemente, causa um prejuízo em relação a essas articulações. Então, vamos por orientação, vamos tentar trazer aqui um caso a caso. Vamos lá. A pessoa correu ali, começou a correr nesse período, está sentindo ali uma dor aqui na canela, que parece que está ali no osso da canela e aquilo incomoda muito. A pessoa quer insistir. Deve? Não. A gente tem que se atentar às informações que o nosso corpo nos dá. Então, essa queixa da dor, que muitas vezes as pessoas acabam até confundindo a canelite com uma dor anterior da perna, que é diferente. Como se tivesse um excesso de atividade. Isso. A canelite, cientificamente falando, é a chamada síndrome do estresse tibial medial. Então, a tíbia é esse osso da parte interna da perna e a dor da canelite, ela é característica nessa região, nessa parte mais de dentro da perna. Muitas pessoas sentem a dor bem na frente mesmo da canela, bem na frente da tíbia. E isso é em decorrência, muitas vezes, da forma errada como a pessoa está correndo ou caminhando, do tênis que está forçando ainda mais com que essa pessoa faça um movimento excessivo da articulação do tornozelo, o que causa uma certa hiperativação, que a gente costuma falar, ou seja, a gente exige demais daquele músculo que passa bem na frente da nossa perna, que é responsável por fazer esse movimento de elevar o pé na hora que a gente vai fazer a corrida, na hora que a gente vai fazer a caminhada, dar essa passada. Então, esses sintomas, eles se tornam muito mais frequentes nesse sentido. Então, olha, só lembrando, tá, gente? A corrida, aquela corrida, e vamos correr, ela é diferente da corrida esporte. Corrida esporte precisa aí de uma preparação, de um acompanhamento, para evitar lesões que possam te deixar afastado do esporte durante meses. Tem gente que passa ano, 2 anos, 3 anos afastados por conta de lesões, por falta dessa orientação, desse acompanhamento. Você falou em tênis. Vamos tentar elencar aqui qual seria o passo a passo para quem se arriscou na corrida e gostou. E aí quer continuar. Avaliação para saber da pisada, não é isso? Exatamente. Fala aí pra gente. Então, o indicado quando as pessoas elas vão iniciar uma atividade como essa é a gente fazer o que a gente chama de uma avaliação biomecânica. Então, essa avaliação biomecânica, ela engloba várias avaliações, como, por exemplo, uma avaliação da própria marcha e da corrida. Então, a gente vê como essa pessoa está correndo. Uma avaliação de força muscular, porque muitas vezes as pessoas querem fazer uma atividade, mas elas não têm estrutura muscular para poder fazer aquela atividade. Então, as pessoas têm que entender que o que sustenta o corpo da gente é músculo. Então, se a gente não tiver uma musculatura boa, consequentemente, alguém vai ser sobrecarregado. Da mesma forma, a articulação do pé. Então, a gente fazendo uma avaliação da pisada, a baropodometria, por meio dessa avaliação, que muitas pessoas acham que a baro ela serve simplesmente para avaliar pé, avaliar pisada. Mas por meio da baropodometria, a gente consegue avaliar outras articulações, a gente consegue ver como outras articulações podem estar influenciando nessas queixas no pé de forma mais objetiva. Então, fazer uma avaliação, a princípio, é interessante porque isso vai determinar alguns fatores para a gente. Existem tênis que têm um amortecimento maior do que outros, existem tênis que eles têm aquela região do calcanhar, aquela base dele debaixo do tênis que a gente chama de drop do tênis. Alguns são mais altos, outros são mais baixos. Outros tênis pouco têm aquele drop, são os chamados tênis minimalistas. Então tudo isso vai depender se a pessoa ela já apresenta alguma queixa ou não. Então se a pessoa ela tem uma dor no joelho, qual seria o tênis mais indicado? Se a pessoa ela tem uma dor no calcanhar, no tornozelo, aí nessa região do tendão, do calcânio, qual seria o tênis mais indicado, a altura desse drop? Então tudo isso a gente consegue indicar por meio de uma avaliação, para a gente conseguir estabelecer qual seria o tênis, digamos que mais ideal. Não tem um tênis correto
para cada pessoa, não é que existe esse tênis é o melhor para correr. Na realidade, a gente precisa adaptar a essas circunstâncias para que a pessoa ela procure um tênis que, acima de tudo, que ele seja confortável, é o que eu sempre digo para todo mundo. Existe um mito muito grande entre as pessoas em dizer que o tênis para corrida ele tem que ter um número a mais, ele tem que ser um pouco mais folgado, porque o pé na hora que a gente está correndo, o pé ele tem um achatamento, ele aumenta a área. Isso é mito, tá? Então o tênis ele deve estar no tamanho correto, no tamanho exato, ele confortável. Então se a pessoa costuma utilizar uma meia mais grossa, que quando ela for comprar o tênis, que ela teste o tênis com essas meias que ela já costuma utilizar. Tem pessoas que não usam meia, então eu sou do tipo de pessoa que eu não corro. Até os meus treinos mais longos, quando eu estava treinando mesmo a corrida, eu só consigo correr sem meia, porque a meia me incomoda. Então isso vai de cada um. Então a princípio é escolher um tênis que ele seja confortável, tá? E aí a gente vai entrar nessas outras circunstâncias que vai depender de uma avaliação para a gente poder definir. E aí lembrando, olha, provar o tênis, tá? A gente está num período aí que não está sendo possível provar. Tá? Sapato. Você não pode entrar numa loja mais e provar o tênis, provar o sapato. Muita compra nesse período e ainda durante o período vai ser feita pela internet. Só lembrando para vocês que todos os sites maiores, os sites mais conhecidos, eles te oferecem a opção da troca. Não só quando apresenta defeito, justamente por isso, tá? Você comprou, você tem aquela pisadinha que teu pé vai um pouco mais para dentro, o seu pé vai um pouco mais para fora. Tudo isso precisa ser considerado. Então, às vezes o tênis chegou, você não vai tirar, não vai sujar o tênis primeiro, nem sair com o tênis, nem arrancar a etiqueta, prova o tênis como se fosse na loja. Se não gostou, aí sim, você procede a troca, tá? Procura lá, no site vai ter explicando isso, prazo, tudo direitinho. Então, é possível, justamente para evitar, porque um tênis ruim pode causar problemas bem maiores. Com certeza. Então, eu tô falando ruim não é de qualidade, tá? Tô falando ruim de não ser adaptado à pessoa. Sim. Até porque a questão de marca é algo muito pessoal. Relativo. Então, você pode usar várias marcas, tênis caros, que é o que eu costumo falar para os pacientes também, que sinônimo de tênis bom não é tênis caro. Então, eu já tive pacientes que usaram tênis caríssimos e que o tipo do tênis, a estrutura do tênis estava favorecendo para que ele sentisse justamente essa dor anterior na perna. E quando eu falei para ele que a questão era o tênis, a primeira coisa que ele me falou foi isso, mas eu paguei muito caro nesse tênis, justamente para eu poder lhe mostrar que sinônimo de tênis bom não é tênis caro, tá? Então não é a marca do tênis em si. Claro que às vezes tem algumas preferências por marca, tem marcas que são mais específicas para a corrida em si, mas não é a marca especificamente falando do tênis que vai fazer com que ele seja bom ou não. É mais a pessoa realmente provar e ela se sentir confortável usando aquele tênis. E uma das coisas que eu sempre deixo claro também é que você tocou num ponto interessante da questão da pisada, às vezes mais para dentro, mais para fora. As pessoas costumam muitas vezes comprar o tênis pensando na possível alteração que ela tem. Eu piso mais para dentro, eu piso mais para fora. Cabe a gente sempre falar isso para as pessoas, que não é o tênis que vai corrigir a sua pisada. Muitos pacientes apresentam pisadas diferentes em relação aos pés. Então, às vezes, tem uma pisada neutra e a outra pisada ela é mais para dentro, é chamada pisada com a hiperpronação. Mas quando você vai comprar o tênis na loja, você não compra um tênis para pisada neutra e o outro tênis, o outro pé para pisada pronada. Mas você compensa isso com a palmilha. Exatamente. Então, o que vai corrigir algum tipo de alteração que, porventura, esse paciente venha a ter é a palmilha. Então, o que a gente sempre indica é tênis neutro, faz a avaliação e, a partir da avaliação, se a gente identifica alguma alteração, aí a gente faz a prescrição e a confecção da palmilha sob medida. E aí a gente está falando de corrida, tá, gente? Mas essa palmilha, ela serve para os calçados rotineiros, tá? Às vezes você gostou muito, tá? Hoje em dia nem só a mulherada, mas os homens também, a gente gosta muito e se apega a alguns calçados, né? Alguns modelos, e a gente quer continuar utilizando. Olha, mas aquilo incomoda pra caramba. Quem sabe aí uma palmilha não pode te dar um conforto. Tem um assunto, tá? Que é prazo de validade do tênis. Mito ou verdade, a gente vai conversar daqui a pouco. E por que a gente vai trazer esse assunto? Eu, por exemplo, prefiro ficar 10 anos com meu tênis velhinho, aproveitando, mudando a palmilha,
do que trocar o tênis, que para mim é uma dor de cabeça, eu me apego. É eletrônica, eu por mim não trocaria nunca. Se aquilo ali se mantivesse, a sua forma de se manter, eu ficaria ali ad eterno com aquele mesmo produto a vida inteira. Mas a gente vai trazer daqui a pouco, Tarcísio, isso depois do intervalo.